Meu nome é Paige Dawson, tenho 31 anos. Na última sexta-feira, meu pai me chamou para sentar à mesa da cozinha e foi direto ao ponto. Eu devia $300.000, ou deixaria de ser filha dele. Segundo ele, a dívida era da minha irmã, mas eu precisava assumir, porque a família cuida de família. Eu olhei para ele, depois para minha mãe, que evitava encarar meus olhos, e respondi com calma: então eu não sou mais parte disso. Naquela mesma noite, dirigi 2 horas até voltar para casa e, quando liguei para o banco, descobri que não era só um número na tela, eram 3 anos de mentiras, contratos assinados no meu nome pelas mesmas pessoas que me criaram. 7 dias depois, minha família inteira apareceu na minha porta. Eu abri e disse apenas 2 palavras. Mas antes de voltar para aquela sexta-feira, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo e que horas são aí, quero muito saber. Agora, deixa eu te levar 3 semanas atrás, para a noite em que meu pai convocou uma reunião de família. A viagem de Columbus até Milfield leva cerca de 2 horas, se o trânsito ajuda naquele dia, não ajudou. Então tive tempo de sobra para pensar no porquê de ele ter usado a palavra urgente ao telefone. Gerald Dawson não usa essa palavra para feriados, aniversários ou visitas ao hospital, ele guarda esse tipo de urgência para coisas do trabalho, como a loja. A Dawson & Sons Hardware fica no térreo da casa dos meus pais, um prédio de tijolos na rua principal que meu pai administra há mais de 30 anos. Nunca existiu um filho. Nunca houve. Só eu e Belly, minha irmã mais nova. O nome, segundo meu pai, era mais um desejo do que realidade, e depois disso eu parei de perguntar. Crescendo, a divisão era clara, eu ficava com as responsabilidades, Belly com a proteção. Comecei a trabalhar no caixa aos 16, paguei minha própria faculdade na Ohio State e me formei com destaque em contabilidade. Já a Belly teve tudo pago, ganhou um carro aos 21 e ainda recebeu dinheiro para abrir uma boutique online que vendia velas e cachecóis caros demais. Quando o negócio não deu lucro no primeiro ano, meu pai refinanciou alguma coisa, nunca soube o que e deu mais dinheiro a ela. Eu não guardava ressentimento. Sempre me convenci de que era assim que famílias funcionam. Alguns filhos têm rede de segurança, outros se tornam essa rede. Eu tinha orgulho do que construí sozinha, um cargo de contadora sênior em uma empresa de médio porte em Columbus, uma boa poupança que eu nunca tocava e a entrada já separada para comprar minha primeira casa, um sobrado simples em Westerville, com um quintal pequeno, mas perfeito para um jardim. Estacionei atrás da loja às 19h15. As luzes do andar de cima estavam acesas, mas o carro da Belly não estava lá. Meu pai me recebeu na porta, sem abraço. Disse apenas que minha irmã estava atrasada e que eu me sentasse. A mesa da cozinha estava vazia, sem pratos, sem comida, só meus pais sentados um de frente para o outro, como se fosse uma entrevista. Alguma coisa estava muito errada. Meu pai não enrolou, nunca faz isso. Ele respirou fundo e disse que a Belly estava em apuros, a boutique, o empréstimo para expandir, tudo tinha saído do controle. Ela estava devendo $300.000. Coloquei minhas chaves sobre a mesa e repeti o número na cabeça. 300 mil, fiz as contas automaticamente, vício de profissão. Aquilo equivalia a quase 6 anos do meu salário bruto, praticamente tudo que eu tinha conseguido guardar desde a faculdade. Era uma dívida enorme, eu disse, tentando manter a calma, e perguntei qual era o plano. Meu pai se inclinou para frente, apoiando as mãos na mesa com os dedos abertos, do mesmo jeito que fazia atrás do balcão quando ia dizer um preço que não admitia negociação. Ele respondeu sem hesitar: você vai pagar, ou deixa de ser nossa filha. A cozinha ficou em silêncio, só o barulho baixo da geladeira preenchendo o espaço. Minha mãe mantinha o olhar preso nas mãos, girando a aliança como se estivesse tentando ajustar algo que não encaixava. Perguntei por que tinha que ser eu. Porque você pode, ele disse, e ela não. Eu lembrei que estava juntando dinheiro para comprar uma casa, mas ele cortou dizendo que casa podia esperar, família não. Olhei para minha mãe e perguntei se ela concordava com aquilo, mas ela nem levantou a cabeça, apenas disse que meu pai sabia o que era melhor. E ali ficou claro, não era um pedido, nem uma conversa, era uma decisão já tomada, anunciada na mesa da cozinha com a mesma frieza que ele usava para corrigir fornecedores. Só que dessa vez, a fornecedora era eu, e a conta era o meu futuro inteiro. Eu me levantei com cuidado, puxando a cadeira sem fazer barulho, como sempre fui ensinada. Até naquele momento eu continuava educada, responsável, previsível.
Então eu disse que não. Meu pai piscou, sem entender, e eu completei que, se essa era a condição, então eu não era mais filha deles. Peguei minhas chaves, e quando minha mãe finalmente levantou o olhar, eu já estava indo embora. Não precisei gritar, minha decisão já dizia tudo. Dirigi de volta para Columbus no escuro e, por volta da milha 80, aquele número começou a me incomodar. 300 mil, meu pai falou com precisão demais, como se tivesse decorado. Ele nunca chuta valores, sempre sabe exatamente do que está falando. Isso significava que ele não tinha apenas ouvido falar da dívida da Belle, ele já tinha analisado tudo com calma, o suficiente para saber o total de cabeça. Quando cheguei ao meu apartamento, já era quase 10 da noite. A primeira coisa que fiz foi abrir minhas contas, corrente, poupança, o valor separado para casa. Tudo parecia normal, mas algo não encaixava. 3 semanas antes, meu financiamento imobiliário tinha sido negado por causa de inconsistências no meu histórico de crédito. Na época, achei que fosse erro do banco, algo técnico, e deixei para resolver depois. Só que agora era sexta-noite e meu pai tinha jogado na minha cara um número de 6 dígitos como se eu já tivesse concordado em pagar. Resolvi puxar meu relatório de crédito na hora. Leva poucos minutos. Quando vi o resultado, meu estômago virou. Meu score estava em 480. Eu li de novo, achando que tinha entendido errado, mas não. Existiam 4 cartões de crédito que eu nunca abri, um financiamento de carro de 45 mil dólares de um veículo que eu nunca dirigi e 2 empréstimos pessoais que somavam 120 mil, feitos com instituições que eu nunca procurei. Todas as contas estavam atrasadas, algumas há 6 meses, outras há mais de um ano, cheias de multas, cobranças e registros de dívida. O nome em todas as contas era o meu. O número do meu documento também. O que não batia eram os endereços. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para a tela até que aqueles números deixaram de parecer só números e começaram a parecer o que realmente eram, um crime. Eu só ainda não tinha tido coragem de dizer isso em voz alta. Os endereços não eram meus, mas o CEP eu reconhecia. Era de Millfield. Não dormi naquela noite. Puxei relatórios das 3 agências de crédito, Equifax, TransUnion e Experian. Os detalhes mudavam um pouco entre elas, mas o estrago era o mesmo. Dívida total no meu nome, 312 mil dólares. 4 cartões de crédito somando um limite de 67 mil, um financiamento de carro de 45 mil de um BMW X3 registrado em Ohio, 2 empréstimos pessoais feitos online, um de 70 mil e outro de 50 e ainda uma linha de crédito de 22 mil em uma loja de móveis que eu nunca tinha ouvido falar. Juros, multas, cobranças acumuladas. E um endereço de correspondência em todas as contas? Uma caixa postal em Millfield, Ohio. Não era meu apartamento em Columbus, nem qualquer lugar onde eu já tivesse morado. Era uma caixa postal criada só para interceptar toda a papelada. Eu sou contadora sênior, analisar documentos financeiros é literalmente o meu trabalho. Eu sei reconhecer fraude em planilhas, em recibos, em lançamentos que não fecham. Mas nunca tinha olhado para o meu próprio relatório de crédito com o mesmo olhar crítico que uso para clientes. Eu confiei na única instituição em que nunca auditei, minha família. Alguém usou meu número de documento para abrir contas, alguém falsificou minha assinatura em contratos e ainda redirecionou minha correspondência para que eu não visse nenhuma fatura ou cobrança por 3 anos. 312 mil dólares. Praticamente o mesmo valor que meu pai mencionou no jantar, dizendo que era dívida da Belle e que eu precisava pagar. Ele não estava me pedindo ajuda para salvar minha irmã, estava tentando me convencer a assumir em silêncio uma dívida que já estava no meu nome, uma dívida que ele ajudou a criar. Falei isso em voz alta pela primeira vez, sozinha no meu apartamento, às 2 da manhã, meus pais roubaram minha identidade. 3 meses antes, eu tinha encontrado a casa perfeita, 2 quartos em Westerville, fachada branca, janelas com venezianas azuis e um quintal com uma árvore que ficaria dourada no outono. Dei uma entrada de 15 mil dólares, dinheiro que juntei ao longo de 8 anos economizando em tudo, levando almoço de casa, abrindo mão de viagens, dirigindo um carro com mais de 200 mil quilômetros. A gerente do banco até sorriu quando viu minha renda e disse que seria um processo simples. 2 semanas depois, ela ligou de volta, negado. Disse que havia irregularidades no meu crédito e sugeriu que eu revisasse o relatório antes de tentar de novo. Na época, achei que fosse um erro bobo, algum número trocado, algo duplicado.
Pensei em resolver depois das festas. Agora eu sabia exatamente qual era o problema. Um score de 480 fecha todas as portas. Ninguém te empresta dinheiro assim, nem para casa, nem para carro, nem para abrir um negócio. Para qualquer banco, eu parecia alguém irresponsável, que pega dinheiro emprestado e simplesmente não paga. Meus 8 anos de disciplina, meu histórico impecável de pagamentos nas contas que realmente eram minhas, nada disso importava. A fraude tinha enterrado tudo. E se eu não fizesse nada, a dívida só continuaria crescendo. As empresas de cobrança iam começar a ligar não mais para aquela caixa postal em Millfield, mas eventualmente para o meu endereço de verdade, até para o meu trabalho. Eu poderia ser processada por dívidas que nunca fiz. Poderiam descontar direto do meu salário. E a minha carreira como contadora, construída totalmente sobre confiança financeira, simplesmente acabaria. Liguei para a Nora às 2 da manhã. Ela atendeu no segundo toque, porque ela é esse tipo de amiga. Contei tudo, o jantar, o valor, os relatórios de crédito. Ela ficou em silêncio por 10 segundos, o que, vindo da Nora, já dizia muito. Então falou direto: Paige, você precisa de um advogado agora. Nora trabalha com contabilidade forense, aquele tipo de trabalho em que você rastreia dinheiro e desmonta esquemas. 2 anos antes, ela tinha ajudado em um caso de uma mulher cujo ex-marido abriu várias linhas de crédito no nome dela durante o divórcio. O advogado que cuidou disso se chamava Russell Kemp, segundo a Nora, era o melhor especialista em roubo de identidade na região central de Ohio. Ele não é barato, ela disse, mas é minucioso. Às 3h17 da manhã, enviei um e-mail para o Russell Kemp. Anexei prints dos 3 relatórios de crédito, a carta de recusa do financiamento e um resumo do que meu pai tinha dito no jantar. Escrevi como escreveria um relatório no trabalho, em ordem cronológica, direto ao ponto, sem emoção. Ele respondeu às 6h42, com apenas 4 frases. Disse que já tinha analisado os documentos e que aquilo parecia um caso claro de roubo de identidade dentro da família, envolvendo fraude postal e assinaturas falsificadas. Em seguida, deixou bem claro: não entre em contato com sua família, não confronte ninguém, precisamos reunir provas antes de qualquer coisa. A frase ficou ali na tela, pesada. Não eram estranhos. Era a mulher que me levou no primeiro dia de aula. O homem que me ensinou a controlar um talão de cheques. Mas ele estava certo. Eu passei a vida profissional analisando irregularidades financeiras de outras pessoas, seguindo rastros, identificando inconsistências, montando casos sólidos. Agora eu precisava fazer o mesmo, só que, dessa vez, o caso era minha própria vida, e os suspeitos eram meus pais. Respondi dizendo que entendi e perguntei qual seria o primeiro passo. Ele respondeu em menos de 1 minuto: verifique o histórico de redirecionamento de correspondência no serviço postal. Se alguém desviou suas cartas sem autorização, isso é crime federal. Isso muda tudo. Abri outra aba no navegador. Minhas mãos estavam firmes, mas o peito não. Era sábado, 7 da manhã, quando meu telefone tocou. Era meu pai. Pensei em ignorar, mas o advogado tinha dito para não confrontar, não para não ouvir. Então atendi. A primeira coisa que ele disse foi que eu tinha feito minha mãe chorar a noite inteira. Nenhum oi, nenhum desculpa. Só isso. Disse que ela estava arrasada, de coração partido, porque a própria filha tinha ido embora. Eu respondi que não fui embora, eu apenas disse não. E ele retrucou, frio, que naquela família era a mesma coisa. Deixei aquilo no ar. O silêncio se estendeu tanto que eu consegui ouvir o barulho do caixa registradora lá embaixo. Sábado de manhã, a loja abre às 7. Mesmo no meio de um caos, Gerald Dawson nunca atrasa. Respirei fundo e fui direto ao ponto: pai, a gente precisa falar sobre esse dinheiro. Ele respondeu que já tinha tentado na noite anterior. Eu corrigi, dizendo que não, que a conversa precisava ser sobre de onde aquele dinheiro realmente veio. Houve uma pausa. 3 segundos, 4. Então ele repetiu a frase de sempre: que família cuida de família. Eu respondi que família também não rouba de família. Dessa vez o silêncio durou mais, 5 segundos cravados. Contei cada um. Ele então disse, com a voz mais baixa, escolhendo as palavras com cuidado, que ninguém tinha roubado nada, que eles apenas tinham pegado emprestado.
Eu retruquei que ninguém pega emprestado a algo que nunca foi autorizado. Ele tentou justificar dizendo que iam devolver quando a loja melhorasse, mas eu lembrei que a loja não melhorava há 6 anos. Ele não negou, não explicou, só mudou o foco e disse que, se eu fizesse algo impulsivo, acabaria destruindo a família. Perguntei se algo impulsivo seria ligar para o banco. E aí veio o silêncio absoluto. Nenhuma reação, nenhuma desculpa rápida. Só aquele vazio que entrega tudo. Ele já sabia que eu descobriria, só não esperava que fosse tão rápido. Ele disse que resolveríamos aquilo em família. Eu respondi que resolveríamos com o meu advogado. E ele desligou. Coloquei o celular na mesa e percebi um detalhe importante: ele não negou nada, em nenhum momento. Só tentou mudar a narrativa. Mais tarde, por volta das 4 da tarde, minha mãe ligou. A voz dela parecia de quem tinha chorado, ou queria parecer. Com Dona Dawson, nem sempre dá para saber a diferença. Ela começou falando da pressão alta do meu pai, dizendo que todo aquele estresse poderia mandar ele para o hospital. Eu disse que entendia. Então ela pediu para eu voltar para casa, que a gente sentaria os 4 juntos para resolver tudo. Eu interrompi e disse que precisava fazer uma pergunta. Ela respondeu com aquele tom doce de sempre, dizendo para eu perguntar qualquer coisa. Então fui direta: você assinou meu nome naqueles empréstimos? A linha ficou completamente muda. Cheguei a conferir se a ligação ainda estava ativa. 4 segundos, 5, 6. Quando ela falou, não foi para responder. Disse que a Belle estava desmoronando, que não comia há 2 dias e que precisava da irmã. Eu insisti, disse que tinha feito uma pergunta clara. Ela respondeu dizendo que tudo o que fez na vida foi pela família e que eu precisava entender isso. Eu disse que entendia, e que esse era exatamente o problema. Ela tentou justificar, dizendo que meu pai tinha prometido que seria temporário, só até a loja se recuperar. Eu cortei de novo: você assinou meu nome, sim ou não? A respiração dela falhou por um instante, e então veio a resposta: eu fiz isso para manter a família unida. Ali estava. Não era mais negação, nem desvio. Era uma confissão, só que disfarçada de sacrifício. Como se amor e fraude pudessem coexistir na mesma frase e se anular. Eu fiquei em silêncio, deixando que ela ouvisse o peso das próprias palavras. Então ela disse, quase sussurrando, que se eu fosse a polícia, destruiria a família. Apoiei a mão no balcão da cozinha e respondi com calma que não fui eu quem destruiu nada, eu só descobri o que eles tinham construído. Dessa vez, foi ela quem desligou primeiro. E eu fiquei ali, na minha cozinha, com 2 certezas absolutas. Minha mãe tinha falsificado minha assinatura, e eu sabia que, se ninguém a impedisse, ela faria de novo sem pensar 2 vezes. Na manhã de domingo, a Belle me mandou uma mensagem longa, daquelas que ocupam mais de 2 telas e começam com "eu preciso que você saiba". Ela dizia que não fazia ideia de que tinham usado meu nome, jurava por tudo que era mais importante, pedia desculpas e repetia que eu não deveria punir a ela pelo que meus pais fizeram. Disse que era minha irmã, que me amava. Uma parte de mim quis acreditar. A Belle sempre foi boa em parecer sincera. Ela chora com comerciais, manda bilhetes escritos à mão agradecendo qualquer coisa, já dirigiu quase 1 hora só para me levar sopa quando eu estava gripada. Seja o que for que ela seja, existe uma doçura nela. E isso torna tudo mais difícil de enxergar com clareza. Mas o Russell já tinha me enviado algo que não me deixava ignorar o resto. O financiamento do carro, os $45.000 de um BMW X3 tinha o endereço de entrega. Não era a caixa postal. Não era a casa dos meus pais. Era o apartamento da Belle em Athens, Ohio. O carro estava registrado no meu nome, segurado com o meu documento, e parado na garagem dela. Ela dirigia aquele carro há 2 anos. Meu nome estava no documento de propriedade. E as parcelas que nunca foram pagas tinham destruído meu crédito. Eu não respondi à mensagem dela. Em vez disso, entrei no portal de Informed Delivery do serviço postal. O Russell tinha pedido para eu verificar se existia redirecionamento de correspondência não autorizado. Levei uns 10 minutos e um código de verificação. E lá estava, uma solicitação de mudança de endereço feita 3 anos antes.
todo o meu correio direcionado da minha casa em Milfield para uma caixa postal 174, Milfield, código 0845764. O pedido estava assinado, Pai de Dawson. Comparei aquela assinatura com a do meu documento de renovação da carteira de motorista. O traço era parecido o suficiente para enganar alguém distraído, mas não para mim. A inclinação era quase igual, mas o espaçamento não batia. O Andean de Dawson virava para o lado errado. Pequenos detalhes, mas impossíveis de ignorar quando você sabe o que está procurando. Alguém tinha praticado. Alguém tinha chegado perto, mas não o suficiente. Na manhã de segunda-feira, o escritório do Russell ficava no terceiro andar de um prédio perto do Tribunal do Condado de Franklin. Era um lugar limpo, organizado, sem fotos pessoais na mesa. Ele organizou os documentos como um cirurgião preparando instrumentos, relatórios dos 3 buros de crédito, o registro de redirecionamento do USPS, impressões das solicitações de empréstimo que ele havia pedido a cada instituição, minha assinatura verdadeira registrada no Departamento de Veículos de Ohio para comparação. Ele falou com calma. Disse que fraude postal é crime federal, roubo de identidade também, e falsificação em pedidos de crédito entra como fraude bancária. Não estamos falando de pequenas causas, ele disse. E então perguntou, quais são as minhas opções? Ele bateu de leve na pilha de documentos e continuou. Opção 1. Abrir um relatório de roubo de identidade na FTC, congelar seu crédito nas 3 agências e registrar uma denúncia no Centro de Crimes Cibernéticos do FBI. Cada credor abre uma investigação. As contas fraudulentas são marcadas e, com o tempo, removidas. Seu crédito começa a se recuperar. E a opção 2, ele continuou, é você não fazer nada. Você absorve $312 mil em dívidas criadas por outra pessoa no seu nome. Perde a casa, perde sua estabilidade financeira e, em 12 a 18 meses, quando os credores começarem a penhorar seu salário, você perde também a sua carreira. Eu fiquei olhando para as solicitações de empréstimo. 6 documentos. 6 assinaturas falsificadas. Cada uma um pouco melhor que a anterior, como se quem estivesse assinando estivesse treinando, aprendendo, ficando mais confortável em escrever meu nome em papéis que eu nunca tinha visto. Olhei para o Russell e disse que queria dar a eles uma chance. Ele me observou em silêncio por alguns segundos e perguntou, uma chance de quê, exatamente? Eu respondi, de confessarem. De colaborarem. De tentarem um acordo comigo antes de tudo virar processo. Ele assentiu devagar e disse que, então, teríamos 7 dias. Depois disso, ele entraria com tudo. Eu aceitei. 7 dias parecia até um gesto de misericórdia, mas também parecia uma corda esticada demais. Eu estava sentada no escritório de um advogado, olhando provas de 3 anos de assinaturas falsas com o meu nome. 3 anos. E eu não fazia ideia de nada. Se você já confiou em alguém que não merecia, deixa o like aqui. E se quiser ver o que acontece quando a minha família aparecer na minha porta daqui 7 dias, se inscreve no canal. Porque esse momento vai chegar, e não vai ser nada do que eles estão esperando. Naquela noite, voltei a mexer no arquivo que eu guardava no armário do apartamento. Eu guardo tudo que considero importante, declarações de imposto, contratos de aluguel, apólices de seguro. A Nora chama isso de paranoia. Eu chamo de hábito profissional. No meio da segunda gaveta, encontrei um formulário de autorização de procuração que eu tinha assinado 2 anos antes. Minha mãe tinha pedido antes de uma viagem de trabalho para Denver. Só para o caso de chegar alguma encomenda e alguém precisar assinar por mim, ela disse. Parecia algo simples. Filhas assinam coisas para mães o tempo todo. Nada fora do normal. O formulário tinha minha assinatura completa, nome, segundo nome, sobrenome, a leve inclinação para cima que eu tenho desde o ensino médio. Eu coloquei aquilo ao lado da impressão de um dos contratos de empréstimo fraudados. A semelhança era óbvia no geral. O formato do AMP, levemente inclinado para a esquerda, o laço do Angean estavam lá. Mas os detalhes denunciavam tudo. O espaçamento entre as letras nas falsificações era mais apertado, o traço do Antea ficava mais baixo, e o Andean de Dawson, o meu começa com um traço reto limpo antes da curva. O falso começava pela curva, como alguém que escreve aquele Andean de outro jeito na própria assinatura.
Alguém tinha usado aquele formulário como referência. Como se fosse uma folha de treino. Estudaram minha escrita como quem estuda uma fonte tipográfica, suficiente para enganar numa olhada rápida, mas não o bastante para sobreviver a uma comparação real. Minha mãe tinha me pedido para assinar aquele papel, minha mãe tinha guardado ele. E minha mãe, segundo o que ela mesma admitiu ao telefone, foi quem assinou os empréstimos. Ela tinha treinado minha assinatura. Ficou boa nisso, mas não perfeita. Tirei uma foto dos dois documentos lado a lado e enviei para o Russell com uma única linha. A mesma assinatura, mas outra pessoa. O Russell ligou na terça à tarde com a confirmação da caixa postal. Ele tinha feito uma solicitação de registros no correio de Millfield. A caixa postal 1174 está registrada no nome de Dona Dawson, ele disse. Foi aberta há 3 anos, um mês depois de você se mudar para Columbus. Um mês. Eu ainda estava desempacotando minhas coisas no apartamento quando minha mãe foi até um correio e redirecionou minha correspondência. Enquanto eu organizava minha nova vida, ela já estava reorganizando, em silêncio, as provas do que eles iam fazer. Eu falei, quase sem perceber, todas as faturas, todos os atrasos, todas as cobranças, tudo foi parar naquela caixa por 3 anos. Encostei na cadeira do trabalho. A Nora estava do outro lado do escritório, fingindo não ouvir enquanto revisava um processo. Mas eu sabia que estava ouvindo. Perguntei ao Russell, se eu nunca recebi nenhuma dessas cartas, como eu poderia saber? Ele respondeu sem hesitar, você não saberia. Essa era a ideia. Tudo foi montado para permanecer invisível até a dívida ficar grande demais. Só então precisariam que você assumisse a responsabilidade. Exatamente o que aconteceu naquela sexta-feira. Fiquei pensando nos cartões de aniversário da minha mãe. Todo ano, sem falhar, um envelope lilás escrito à mão, meu nome em cursiva cuidadosa na frente, uma mensagem da Hallmark aqui dentro e aquele com amor, mãe no final. Ela nunca esquecia. E sempre fazia questão de escrever o endereço à mão, porque dizia que a etiqueta impressa era fria demais. A mesma mão que escrevia Feliz Aniversário, querida no envelope era a que assinava Pais de Dawson em um empréstimo de $70.000. Ela assinava meus cartões com amor. E assinava meus contratos com a mesma caligrafia. Naquela noite, eu disse ao Russell que queria enviar a mensagem para o meu pai. O prazo de 7 dias começaria à meia-noite. Ele respondeu, depois disso, a gente entra com tudo. Sem prorrogação. Enviei a mensagem às 23h58 de terça-feira. Curta, direta, sem emoção. Pai, eu sei o que aconteceu. Tudo. As contas, as assinaturas, a caixa postal. Estou te dando 7 dias para você e a minha mãe virem até mim, dizerem a verdade e negociarem com o meu advogado um plano de pagamento. Depois disso, eu entro com denúncia em todos os órgãos competentes. Vi na tela, entregue. Lido às 0h03. Nenhuma resposta. Quarta de manhã, dia 1. Nada do meu pai. Às 9, minha mãe mandou mensagem, por favor, não faça isso com seu pai. Ele não dormiu. Não respondi. Ao meio-dia, a Bella escreveu, isso é muito injusto comigo. Eu não pedi nada disso. Li 2 vezes. Ela não pediu, mas usou. Dirigiu. Morou dentro disso. Só não a pediu. Guardei o celular na gaveta da mesa e só voltei a olhar às 5 da tarde. 14 mensagens perdidas. Nomes conhecidos, minha mãe, Belle, minha mãe de novo, e um número desconhecido que depois descobri ser o telefone fixo da minha tia Colleen. Não respondi nenhuma. À noite, sentei no sofá com a televisão desligada e fiquei contando as horas. O Russell já tinha deixado tudo pronto. O relatório de roubo de identidade da FTC, os pedidos de congelamento de crédito nas 3 agências, a denúncia no IC3 do FBI e o modelo de boletim de ocorrência da Polícia de Columbus. Tudo revisado, organizado e só esperando a minha assinatura. A minha assinatura verdadeira. 7 dias. Eu tinha dado 7 dias para eles fazerem o certo. 7 dias para, pelo menos uma vez, assumirem o que fizeram. Era o tempo mais longo que eu já tinha esperado por qualquer coisa. O primeiro dia passou. Nenhuma confissão.
No segundo dia, veio algo pior. Na quinta de manhã, a tia Colleen ligou. Eu estava revisando um relatório trimestral no trabalho quando atendi. A voz dela já veio naquele tom específico de quem foi escolhida para ser a porta-voz de uma reclamação familiar. Ela disse: seu pai contou tudo. Eu não consigo entender, Paige, como você foi capaz de fazer isso? Ameaçar seus próprios pais com um advogado? Eu larguei a caneta na mesa e perguntei: exatamente o que ele te contou? Ela respondeu sem hesitar, que a Belle estava com problemas financeiros, que eu me recusei a ajudar e que agora tinha colocado um advogado para intimidar a família. Ali estava a versão do Gerald editada, rearranjada, limpa de tudo que importava. Na história dele, eu era a vilã. A filha ingrata que podia ajudar, mas escolheu não ajudar, e ainda virou o sistema jurídico contra a própria família. Isso não foi o que aconteceu, tia Colleen. Então me explica. A voz do Russell veio na minha cabeça: não compartilhe provas com ninguém além das autoridades. Eu disse que não podia entrar em detalhes naquele momento, mas que havia muito mais naquela história. Ela respondeu que sempre tinha mais história quando era a minha geração. E ainda soltou: sabe o que seus avós diriam? Família cuida de família. Eu respondi: eu estou cuidando da minha família. Ela riu de leve: sem humor, isso é o que seu pai não te contou. E continuou defendendo o Gerald e a dona, falando sobre os sacrifícios e tudo que eles tinham feito por mim. Naquele instante, eu poderia ter listado tudo o que eles tinham feito comigo. Ou melhor, feito em mim. Poderia ter lido o relatório de crédito inteiro em voz alta. Mas eu não fiz. O Russell tinha sido claro: qualquer informação agora poderia prejudicar o caso depois. Então eu engoli tudo. Só disse: espero que você me dê o benefício da dúvida até ver o quadro completo. Ela respondeu na hora: eu já vi o quadro completo. Seu pai é um bom homem. E desligou. Foi assim que o primeiro movimento do Gerald funcionou exatamente como ele queria. No terceiro dia, sexta-feira, veio o próximo. Ele criou um grupo de mensagens. Às 8 da manhã, meu celular vibrou e o nome apareceu na tela: 14 pessoas. Meu pai, minha mãe, Belle, a tia Colleen, o tio Roy, primos, 2 irmãs da minha mãe e alguns parentes que só aparecem em funeral ou no Natal. A primeira mensagem dele era simples: nossa família está passando por um momento difícil. A Paige escolheu envolver advogados em vez de resolver isso em família. Estamos pedindo que ela reconsidere. E aí veio o resto. Colleen, família em primeiro lugar, sempre. Kevin, só paga isso e segue em frente. Belle, é isso que família faz. E minha tia linda, não acredito que você está fazendo isso com seus pais. Pensa no que você está fazendo, Tyler dizia mais uma das mensagens. Isso é entre vocês, mas advogado só piora tudo. O tio Roy não comentou nada. Eu reparei nisso na hora. Fui lendo a sequência enquanto chegavam. 31 mensagens em 3 horas. Nenhuma delas perguntava o que realmente tinha acontecido. Nenhuma sequer tentou entender o meu lado. Ninguém escreveu o que exatamente aconteceu aqui. Era como se todos já tivessem recebido um único roteiro pronto. O roteiro do Gerald. E nele não existiam assinaturas falsificadas, nem número de documento roubado, nem caixa postal no nome da minha mãe. Não existia BMW que a minha irmã dirigia, mas que estava registrada no meu nome. Não existiam $312 mil em dívidas fraudulentas. Na versão dele, eu só era uma filha difícil, que se recusava a ajudar a família. Eu fiz capturas de tela de todas as mensagens. Uma por uma. Depois silenciei o grupo e joguei o celular na gaveta. A Nora me trouxe café ao meio-dia. Olhou para o meu rosto e não perguntou nada. Só deixou a xícara na mesa e voltou para o trabalho. Eu bebi o café. Fiz meu serviço. E fiquei esperando. Faltavam 4 dias. Dia 4, sábado. Eu estava limpando o apartamento por volta das 10 da manhã quando alguém bateu na porta. Olhei pelo olho mágico. Era a Dona Dawson. Ela segurava uma travessa de vidro com papel alumínio em cima e uma sacola de supermercado. Os olhos estavam inchados.
Tinha dirigido 2 horas para trazer uma torta de frango. Uma parte de minha parte que ainda lembra de ser filha, de quando eu tinha 6 anos e vi ela abrir massa na cozinha, queria abrir a porta e fingir que nada disso existia. Era exatamente essa parte que ela estava apostando. Mas eu abri a porta sem dar espaço. Eu fiz seu prato favorito, ela disse. A gente pode conversar? Pode. Aqui mesmo. Ela segurou a travessa mais firme, como se aquilo desse algum tipo de proteção. Paige, eu vim até aqui. Mãe. Você falsificou minha assinatura nesses empréstimos? O rosto dela travou numa mistura estranha de emoções, tentou sorrir, não conseguiu sustentar, e desistiu no meio. Seu pai. Não. Você assinou meu nome? Ela olhou para a travessa, depois para mim, depois para o chão do corredor. Eu tive que fazer isso. Seu pai disse. Você fez ou não fez? O silêncio durou um segundo a mais do que deveria. Sim. A palavra saiu como se tivesse sido arrancada. Mas eu fiz para manter essa família unida. Você não manteve nada unido, mãe. Você quebrou tudo. E ainda quebrou a lei. Ela ficou ali parada, segurando a torta de frango como se fosse um escudo. O queixo tremia. Todo o corpo dela pedia para eu pegar a comida, deixar ela entrar e transformar aquilo em outra conversa mais suave. Era assim que sempre terminava antes. Ela trazia comida. Eu cedia. E tudo voltava ao normal. Dessa vez não. Vai pra casa, mãe. Paige. Vai pra casa e diz pro meu pai que ele tem 3 dias. Ela foi até o elevador sem olhar para trás. A torta de frango foi com ela. Dia 5, domingo à noite. Às 8 em ponto, meu pai ligou. A voz dele estava diferente. Não tinha raiva. Não tinha pedido. Era fria. Controlada. A voz que ele usava era a mesma de quando demite um fornecedor ou diz a um empreiteiro que o pagamento não vai sair porque o serviço ficou abaixo do esperado. Voz de negócio. Quero que você escute com atenção, ele disse. Se você abrir essa denúncia, eu vou dizer para todo mundo que você abandonou sua família. Eu fiquei no sofá, sem interromper. Vou ligar para a sua empresa. Vou falar que você é emocionalmente instável, que está fazendo acusações falsas contra seus próprios pais por rancor pessoal. Eu deixei ele continuar. Você vai ficar sem família, sem reputação, sem ninguém. Vai ser a filha que colocou a própria mãe na prisão por um mal-entendido. Mal-entendido, ele disse como quem fala acidente sobre algo que foi feito de propósito. Já terminou? Eu perguntei. Você já terminou? Ele devolveu. Eu te dei 7 dias, pai. Você usou 5 deles me ameaçando. Eu não estou te ameaçando. Estou te dizendo o que vai acontecer. É a mesma coisa. Silêncio. E então, mais baixo. Eu fiz o que eu tinha que fazer para salvar o negócio da família. Eu quase deixei passar. Eu fiz. Não foi a Abel precisava, nem a sua mãe errou. Foi em eu fiz. Primeira pessoa. Assumido. Direto. Em 5 dias de ligações e mensagens, ele não tinha negado uma única vez. Mas aquilo foi o mais perto de uma confissão que ele chegou. Você usou o meu nome, pai. Meu crédito. Meu futuro. Sem me perguntar. Você não estava usando. Essa frase bateu mais forte do que qualquer outra coisa naquela semana. Você não estava usando, como se minha identidade fosse um espaço vazio. Como se minha vida financeira fosse um estoque esquecido, disponível para qualquer um que precisasse mais. 2 dias, eu disse. E desliguei. Dia 6. Segunda-feira. Ninguém ligou. O grupo de mensagens ficou em silêncio. Nenhuma mensagem do meu pai, da minha mãe, nem da tia Colleen depois do escândalo anterior. Meu celular ficou na bancada da cozinha o dia inteiro, como se tivesse sido desligado da tomada. Eu fui trabalhar. Analisei 2 relatórios de clientes. Almocei na mesa do escritório. Voltei para casa, comi massa requentada no micro-ondas e fiquei no silêncio do meu apartamento. Mas não era um silêncio de alívio.
Era outro tipo de silêncio. O silêncio de quem está se reorganizando. Naquela noite, encontrei o Russell no escritório dele. Ele espalhou os documentos na mesa de reunião na ordem em que seriam protocolados: formulário de roubo de identidade da FTC, boletim de ocorrência em Columbus, pedidos de congelamento de crédito nas 3 agências, denúncia no IC3 do FBI. Ele revisou comigo, ponto por ponto. Cada campo preenchido. Cada assinatura conferida. Só faltava uma coisa: a minha assinatura verdadeira. Depois que isso for protocolado, ele disse, os credores são obrigados por lei a investigar. As contas fraudulentas são marcadas. Vai levar tempo, de 12 a 18 meses para a recuperação total, mas o processo funciona. Ele fez uma pausa. E seus pais, isso depende do FBI. Mas fraude postal, roubo de identidade e fraude bancária são crimes federais sérios. Sua mãe admitiu a falsificação. Seu pai, na prática, confessou a coordenação disso. Eu assenti. Eu já sabia. Assinar aquilo não era só resolver um problema. Era acionar consequências reais. Daquelas que não ficam só em família. Daquelas que vão parar em registro, tribunal, e não voltam mais. Dia 7, manhã de terça-feira. Sentei na mesa da cozinha com uma caneta e assinei todos os documentos. Minha mão não tremeu. O Russell fez o protocolo eletrônico de tudo antes do meio-dia. Às 16h30 da tarde, eu ouvi primeiro um motor lá fora. Depois outro. Depois mais um. Fui até a janela. O caminhão do Gerald. O sedã da dona. O SUV da Colleen. A caminhonete do tio Roy. E o BMW da Belle, o mesmo comprado com a minha identidade roubada. Eles chegaram em comboio. Enviei uma mensagem para o Russell: eles estão aqui. Ele respondeu em segundos: já estou no estacionamento. Subindo. Eu abri a porta antes que batessem. Gerald estava na frente do grupo, usando o casaco de domingo por cima de uma camisa de trabalho, aquela roupa de quem quer parecer autoridade sem dizer uma palavra. Dona logo atrás, segurando a bolsa com as 2 mãos. Belle à direita, braços cruzados, olhos vermelhos. A tia Colleen e o tio Roy nas laterais. Kevin e Tyler mais para trás, parados perto da escada, como se ainda estivessem decidindo se queriam mesmo estar ali. 7 pessoas. Minha família inteira. Menos os que estavam longe demais para dirigir. Gerald falou primeiro, como se ainda fosse o dono da conversa. Viemos resolver isso em família. Você chegou 7 dias tarde demais. Ele enfiou as mãos nos bolsos do casaco. Isso não funciona assim, Paige. Você não define prazo para o seu próprio pai. Eu não defini prazo para meu pai, eu respondi. Eu defini prazo para as pessoas que cometeram fraude no meu nome. A Colleen deu um passo à frente. Quem é esse homem atrás de você? Você trouxe um estranho para um assunto de família. O Russell se aproximou do meu lado. Tirou um cartão de visita do bolso com aquela calma de quem já fez isso centenas de vezes. Russell Kemp, advogado. Trabalho com fraude financeira e roubo de identidade. O rosto do Gerald mudou. Não foi explosão, nem cena. Foi só um ajuste seco no maxilar, um estreitamento no olhar. Ele não esperava isso. Esperava choro. Esperava discussão. Esperava aquela negociação de mesa de cozinha onde ele controlava tudo. Não esperava um advogado na porta da filha com a fraude no primeiro termo do currículo. Isso é assunto de família, ele disse. Era assunto de família, eu respondi. Até virar crime federal. Abri espaço e segurei a porta. Entrem todos. Eles entraram na sala e ficaram em meia-lua. Ninguém sentou. O Russell colocou a pasta sobre a mesa de centro e abriu com calma. Eu fui colocando os documentos um por um. Sem pressa. Sem teatro. Nos últimos 3 anos, 4 cartões de crédito, um financiamento de veículo e 2 empréstimos pessoais foram abertos no meu nome. Total, $312 mil. Eu nunca assinei nada disso. Nunca solicitei nada disso. Nunca recebi uma única fatura.
Apontei para o relatório do USPS. Minha correspondência foi redirecionada para uma caixa postal registrada no nome da dona Dawson. Todas as faturas, todos os atrasos, todas as cobranças, interceptadas por 3 anos. Depois, para os contratos. As solicitações de crédito. Essas assinaturas foram falsificadas. Minha mãe me admitiu isso 6 dias atrás. O silêncio na sala ficou pesado. Dona começou a chorar com o rosto nas mãos. Belly encarava o chão. Gerald me encarava fixamente, sem piscar. Kevin se inclinou um pouco para ver os documentos, mas não tocou em nada. Tyler deu um passo discreto para trás. O tio Roy esticou o braço, pegou uma das solicitações de empréstimo e segurou contra a luz, afastando um pouco do rosto por causa da miopia. Ele ficou olhando por um tempo longo demais. Depois virou para o Gerald. Gerald, isso aqui não é a caligrafia da Paige. Roy, fica fora disso. Eu conheço a Paige desde que ela nasceu. Assinei cartão de formatura dela no ensino médio. Isso aqui, ele bateu de leve na linha da assinatura, não é a escrita dela. A Colleen pegou o documento da mão dele, olhou, abriu a boca, fechou de novo. E então virou para o Gerald. Você disse que ela tinha se recusado a ajudar a Belly. Não falou nada sobre empréstimos no nome dela. O maxilar do Gerald travou. Foi temporário. A gente ia pagar de volta. Aquilo mudou o ar da sala. Não de uma vez só, mas o suficiente para todo mundo perceber. O Russell falou pela primeira vez desde que entrou. A voz dele era estável, quase clínica, como se estivesse lendo um boletim. Redirecionamento de correspondência sem autorização é fraude postal. Pena federal de até 5 anos de prisão. Abrir contas financeiras usando a identidade de outra pessoa é roubo de identidade. Até 15 anos. Falsificar assinaturas em contratos de empréstimo configura fraude bancária. Até 30 anos. Ele deixou o silêncio pesar depois de cada frase. Esses não são conflitos familiares, ele continuou. São crimes federais. E todas as instituições envolvidas tratam dessa forma. A Colleen levou a mão à garganta. O jeito que ela olhou para o Gerald mudou como se estivesse vendo alguém que sempre esteve ali, mas que ela nunca tinha realmente enxergado. Gerald, você disse que era só ajuda. Você disse que a Paige estava sendo egoísta. Eu estava protegendo essa família, ele respondeu, a voz subindo pela primeira vez. Eu não ia deixar a loja morrer por causa de... Recomendação minha, o Russell cortou, seco. Nesse ponto, o senhor deveria procurar um advogado. O Gerald parou no meio da frase. A boca ficou aberta por um segundo a mais do que o normal. Depois fechou. Belly não se mexia. Estava encostada perto da porta, braços cruzados ao redor do próprio corpo, assistindo tudo desmoronar sem dizer uma única palavra. O tio Roy deu um passo para o lado. Depois outro. E mais um. Se afastando do Gerald. Sem falar nada. A Colleen percebeu. Kevin percebeu. Tyler de repente achou o chão muito mais interessante do que qualquer pessoa ali. A aliança que o Gerald tinha montado do lado de fora da minha porta já estava rachando, e ele conseguia sentir isso. Pela primeira vez naquela sala, Gerald Dawson não estava no controle. Eu falei diretamente com o meu pai. Sem raiva, sem provocação, só os fatos, do mesmo jeito que eu apresentaria um relatório para um cliente no trabalho. Eu te dei 7 dias para vir até mim, dizer a verdade e trabalhar com o meu advogado num plano para corrigir isso. Em vez disso, você passou esses 7 dias ligando para parentes, montando um grupo de mensagens e tentando destruir a minha reputação. Eu fiz uma pausa. Ninguém ocupou o silêncio. Desde esta manhã, eu já protocolei um relatório de roubo de identidade na FTC, um boletim de ocorrência em Columbus, congelei meu crédito nas 3 agências e abri uma denúncia no Centro de Crimes Cibernéticos do FBI. A dona soltou um som curto, como se o ar tivesse acabado de bater forte nela. A Belly levou a mão à boca. Kevin olhou para o Tyler. A Colleen fechou os olhos. Eu não fiz isso para te punir, eu continuei. Fiz porque você não deixou outra opção. O rosto do Gerald ficou acinzentado. Você vai se arrepender disso.
Não, pai. Você vai. A dona deu um passo à frente. Eu sou sua mãe. Então deveria ter me protegido. Aquilo bateu na sala como algo físico. Ela perdeu um pouco da firmeza nas pernas e a Colleen segurou o braço dela rápido. Até o Gerald reagiu um micromovimento, quase imperceptível, mas eu vi. Olhei para eles, todos os 7 ali na minha frente. Pessoas com quem eu tinha passado feriados, aniversários, formaturas. Pessoas que conheciam meu rosto melhor do que eu mesma às vezes. Eu não estou destruindo essa família, eu disse. Vocês destruíram isso 3 anos atrás, quando decidiram que meu nome era algo que podiam usar. Eu só estou me recusando a continuar pagando pela conta. Ninguém respondeu. O Russell fechou a maleta com um clique seco. O som pareceu mais alto do que qualquer outra coisa naquela sala. Eu acabei de dizer para minha família inteira, olhando nos olhos deles, que eu tinha denunciado todos ao FBI. E mesmo assim, minhas mãos não estavam tremendo. Eles foram embora na mesma ordem em que chegaram, só que mais devagar. O Gerald saiu primeiro. Não olhou para mim, não olhou para ninguém. Foi até o caminhão com as mãos ainda dentro do casaco e entrou sem bater a porta. De algum jeito, isso foi pior do que um estrondo. Se ele tivesse batido a porta, ainda teria alguma coisa para ser dita. A dona foi a próxima, apoiada no braço da Colleen. Ela chorava de um jeito que eu nunca tinha visto antes, não aquelas lágrimas controladas de telefone, mas o tipo de choro que desorganiza a respiração. A Colleen a levou pelo corredor sem dizer uma palavra para mim. O que quer que ela estivesse sentindo, ela manteve trancado. Kevin e Tyler saíram juntos, de cabeça baixa, falando baixo entre si. Nenhum dos dois se despediu. A Belle ficou por último. Ela ficou parada na minha porta, com as chaves do carro na mão. Por um segundo, parecia exatamente a irmã mais nova que entrava no meu quarto durante tempestade para dormir no meu lado. Paige, eu realmente não sabia de tudo isso. Você está dirigindo um carro comprado com o meu nome, Belle. Ela abriu a boca, fechou, e não disse mais nada. Só virou e foi até o elevador. O tio Roy foi o último a sair. Ele parou na minha frente e estendeu a mão. Eu apertei. O aperto dele era firme, o olhar estável. Ele não pediu desculpa, não tentou justificar nada. Só assenti uma vez, como quem reconhece uma verdade que não vai discutir. E foi isso. Ele foi embora. Fechei a porta. O Russell ainda estava ali, juntando os documentos da mesa de centro. Você fez a coisa certa, ele disse. Eu me sentei no sofá. O apartamento estava silencioso. A mesa estava limpa, exceto por alguns clipes de papel e a sensação estranha de uma casa que, poucas horas antes, tinha comportado 7 pessoas que eu conhecia como família. Eu sei, eu respondi. É por isso que dói. O processo legal não anda como nos filmes. Ele é mais lento, mais silencioso, e basicamente feito de papel. Nas 48 horas depois do protocolo, o Russell entrou em contato com cada credor. Enviou cartas registradas, aquelas que precisam de assinatura para serem recebidas, anexando meu relatório de roubo de identidade da FTC e a declaração formal do formulário 14.039. Cada uma dessas cartas contestava as dívidas, exigia investigação e pedia a documentação original das solicitações. As respostas começaram a aparecer aos poucos, ao longo das 2 semanas seguintes. A primeira administradora de cartão confirmou que a assinatura no sistema não batia com a minha assinatura registrada no Departamento de Veículos de Ohio. O caso foi marcado como fraude e as cobranças suspensas. 3 dias depois, outro emissor de cartão fez o mesmo. O banco do financiamento do carro BMW abriu uma revisão interna. O setor de compliance identificou que a aplicação tinha histórico de emprego e renda incompatíveis com qualquer registro verificável. Alguém tinha inventado toda uma identidade profissional para provar aquele crédito. E esse alguém era o mesmo que tinha falsificado minha assinatura. As empresas de empréstimo pessoal foram mais lentas, mas seguiram o mesmo caminho. Como operavam com menos verificação, a fraude tinha passado despercebida no início. Mas, assim que o Russell enviou o relatório da FTC e as provas de redirecionamento de correspondência do USPS, as contas foram automaticamente marcadas e as cobranças suspensas.
Era tudo um mecanismo em movimento: comparar assinaturas, checar endereços, validar empregos, rastrear dinheiro. Nada disso era dramático. Mas tudo era necessário. Eu continuei indo trabalhar todos os dias. Revisava relatórios financeiros de outras pessoas enquanto o meu próprio caso estava sendo desmontado peça por peça. E a ironia não me escapava. Eu consegui auditar uma empresa inteira até o último centavo, mas deixei passar $300.000 em fraude no meu próprio nome porque, por muito tempo, eu nunca tratei a minha família como algo que também precisava ser auditado. Esse ponto cego me custou 3 anos. O escritório regional do FBI em Athens, Ohio, entrou em contato com o Gerald e a dona 6 semanas depois de eu abrir a denúncia no IC3. O Russell me explicou isso por telefone, no mesmo tom controlado de sempre. Eles pediram entrevistas voluntárias, separadas. Procedimento padrão. É para comparar versões. O Gerald contratou um advogado próprio, um clínico geral do direito de Millfield que normalmente lidava com disputas de propriedade e casos de DUI nada perto do nível de uma investigação federal por fraude. Mas o Gerald nunca confia em gente de fora e também não atravessa a cidade para nada. O pagamento veio direto da conta operacional da loja. Da mesma loja que já estava no vermelho. Da mesma loja que ele tinha tentado salvar justamente usando o meu nome. Agora, a própria loja estava financiando a defesa dele contra as consequências disso. O círculo estava fechando. A dona também foi chamada separadamente. Ela contratou uma advogada diferente, indicada pela irmã dela, a tia Linda, uma profissional de Lancaster especializada em crimes de colarinho branco. O pagamento saiu das economias pessoais da dona, que depois eu descobri já estavam quase zeradas. 3 anos cobrindo os prejuízos da Belle tinham consumido praticamente tudo. A Belle também entrou no processo. Ainda não para depoimento, mas o FBI solicitou documentos relacionados ao BMW, registro, seguro, comprovantes de pagamento. O carro estava no meu nome, segurado com o meu documento, e nunca tinha sido dirigido por mim. A advogada da Belle sim, ela já tinha uma também recomendou cooperação total. 3 advogados, 3 contratos de retenção, 3 membros da minha família gastando dinheiro que não tinham para defender atos que juravam ter sido feitos por amor. O Russell me atualizava a cada poucos dias, sempre curto, sempre factual. Eu não ligava para minha família. Eles também não ligavam para mim. O silêncio entre nós já não era mais aquele silêncio de reorganização. Era o silêncio de pessoas que tinham esgotado todas as formas de reescrever a mesma história. 3 meses depois do protocolo, os primeiros números reais começaram a aparecer. 3 dos 4 cartões de crédito fraudulentos foram encerrados e os saldos removidos do meu relatório. As instituições concluíram a investigação e confirmaram um roubo de identidade. Na prática, $67.000 em dívidas que eu nunca tinha criado simplesmente deixaram de existir. O financiamento do carro ainda estava em disputa. O setor de compliance do banco confirmou a falsificação da aplicação, mas o bem físico complicava tudo. O BMW X3 ainda existia, ainda estava sendo usado, ainda estava segurado. Alguém estava dirigindo aquele carro. A solução era devolver o veículo ao banco ou transferir o financiamento para quem realmente usava. A advogada da Belle estava tentando negociar, mas a renda dela, uma gerente de boutique em meio período, não sustentava um empréstimo de $45.000. Os 2 empréstimos pessoais ainda estavam em investigação ativa. As 2 financeiras online suspenderam as cobranças e abriram processos internos de fraude. O Russell estimava a resolução em até 60 dias. A linha de crédito da loja de imóveis, de $22.000, já tinha sido oficialmente cancelada e removida. Aquela foi a parte fácil. A empresa nem tinha assinatura registrada. Era só uma solicitação online usando o meu CPF e meus dados. Até ali, o total de dívida fraudulenta removida já chegava a $89.000. Ainda em disputa, 223 mil. Meu score de crédito tinha saído de 480 para 582. Ainda ruim, mas já em movimento. O Russell resumiu isso numa ligação numa terça à tarde, com aquele jeito técnico dele. A recuperação completa leva de 12 a 18 meses. Alguns credores vão resistir mais do que outros, mas a tendência já está clara. Você está recuperando seu nome. Recuperando meu nome.
A frase ficou estranha na minha cabeça. Como se fosse algo que nunca deveria ter sido tirado de mim. Naquela noite, eu entrei de novo no anúncio do imóvel em Westerville. A casa com as persianas azuis e a árvore de bordo ainda estava à venda. O preço tinha caído mais $8.000. Eu favoritei de novo. Dessa vez, com um motivo real. A investigação sobre o Gerald acelerou mais do que qualquer um esperava. Quando o FBI analisou os registros financeiros da Dawson & Sons Hardware, encontrou que o Russell já suspeitava, mas ainda não tinha prova completa. O Gerald não tinha usado minha identidade só para salvar a Belle. Ele tinha desviado parte do dinheiro dos empréstimos para cobrir buracos da própria loja. Aluguel, folha de pagamento, fornecedores. A loja estava sangrando há anos, e o crédito roubado em meu nome funcionava como uma espécie de soro intravenoso mantendo tudo funcionando. O FBI classificou como algo adjacente à lavagem de dinheiro, não uma lavagem estruturada, mas mistura de recursos obtidos de forma fraudulenta com contas comerciais legítimas. O advogado de Milfield do Gerald percebeu que o caso tinha saído do controle e passou ele para um criminalista de Columbus. O valor do contrato, $15.000. O Gerald tirou isso do fundo de emergência da loja. As acusações contra ele eram pesadas: fraude postal até 20 anos por ocorrência, roubo de identidade agravado, pena obrigatória de 2 anos consecutivos, fraude bancária até 30 anos. O advogado recomendou um acordo de confissão antes mesmo das acusações formais. O Gerald recusou. Eu não vou me declarar culpado de nada, ele disse ao advogado, segundo o que o Russell conseguiu apurar na rede informal do meio jurídico. Mas a margem de manobra dele estava desaparecendo. Os livros contábeis da loja já estavam sob revisão federal. O advogado de Milfield tinha registrado conversas com o FBI que contradiziam a versão do Gerald. E a própria esposa dele já tinha admitido oficialmente, no depoimento separado, que ele havia orientado a falsificação dos documentos. Pela primeira vez na vida do Gerald Dawson, ele não estava mais no controle do resultado. Não dava mais para renegociar. Não dava mais para entrar numa sala e definir o preço. O preço agora estava sendo imposto a ele e ele simplesmente não tinha como pagar. O depoimento da dona no FBI durou 4 horas. Eu não estava lá, mas o Russell conseguiu um resumo através do processo de descoberta. Ela tinha colaborado. O advogado dela tinha recomendado transparência total desde o início. E, pela primeira vez, a dona fez o que alguém além do Gerald mandava. Ela confirmou tudo. A caixa postal, o redirecionamento de correspondência, as assinaturas falsificadas. Disse aos agentes que tinha usado o meu formulário de autorização de procuração para praticar minha assinatura. Explicou que o Gerald tinha chegado com a ideia há 3 anos, quando a loja entrou no 3º ano consecutivo de prejuízo e a boutique da Belle queimou o capital inicial. Ele disse que seria só um empréstimo, ela contou aos investigadores. Depois virou 2. Depois vieram os cartões. Eu ficava me dizendo que a gente ia pagar tudo antes da paz de descobrir. O advogado dela negociou com base em colaboração. A dona não tinha sido a mente por trás do esquema, tinha executado tudo sob direção do Gerald. Essa diferença importava juridicamente, mesmo que moralmente soasse vazia. O Ministério Público Federal aceitou recomendar redução de pena em troca da continuidade do depoimento dela. Uma semana depois do interrogatório, a dona me mandou uma carta escrita à mão no mesmo papel que ela usa nos cartões de aniversário. Eu reconheci a letra na hora. A mesma que escrevia Feliz Aniversário, meu amor, e a mesma que assinava Paz de Dawson em um empréstimo de $70.000. Eu sinto muito, ela escreveu. Eu estava errada. Seu pai disse que era seguro, e eu acreditei porque era mais fácil do que dizer não. Vou começar terapia na próxima semana. Eu deveria ter começado anos atrás. Li a carta 2 vezes. Dobrei e guardei no mesmo arquivo onde eu guardo documentos que importam. Não respondi. Não porque eu não me importava, mas porque ainda não sabia separar a mãe arrependida da mãe que tinha assinado meu nome. As duas eram a mesma pessoa. E isso era o mais difícil de aceitar. A Belle devolveu o BMW numa terça-feira de novembro. Ela não conseguiu refinanciar.
O score dela, o verdadeiro, no próprio nome era 510, destruído pelos fornecedores não pagos da boutique por uma sequência de atrasos de aluguel que os pais tinham coberto em silêncio até o dinheiro acabar. Nenhum banco aprovou um novo financiamento de 45 mil dólares. A concessionária que tinha originado o contrato enviou um motorista para buscar o carro. A Belle entregou as chaves no estacionamento do prédio dela, em Athens. Eu sei disso porque o escritório do Russell recebeu a confirmação formal de devolução voluntária. Tentei imaginar a cena. A Belle parada no estacionamento vendo o carro ser levado embora, o mesmo carro que ela usou por 2 anos, que nunca foi dela, comprado com um nome que nunca deveria ter sido usado por ela. Me perguntei se ela sentiu o mesmo que eu senti quando vi meu relatório de crédito pela primeira vez, ou se era uma perda completamente diferente. A boutique fechou na semana seguinte. Sem anúncio, sem despedida, sem liquidação barulhenta. Só desligou. O Instagram ficou em silêncio. O site passou a mostrar erro 404. O que restava do estoque foi vendido por consignação numa loja em Athens, por valores quase simbólicos. A Belle conseguiu um emprego de meio período em uma loja de artigos para casa, $19 por hora, 30 horas por semana. Pela primeira vez na vida adulta dela, o aluguel estava sendo pago com dinheiro que ela mesma ganhava. Ela não me ligou. Eu não liguei para ela. Não era exatamente raiva entre nós. Isso já tinha passado. Era algo mais pesado, mais honesto. 2 pessoas em lados opostos de uma linha que nossos pais tinham desenhado. E nenhuma das duas sabia como atravessar sem fingir que essa linha não existia. A família estendida foi se reorganizando do jeito que famílias fazem depois de uma ruptura, devagar, em silêncio, sem ninguém admitir que aquilo estava acontecendo. A Colleen ficou mais distante. Não me procurou, mas também parou de falar em nome do Gerald. No tanque de vinho que eu não fui disseram que ela ficou sentada na outra ponta da mesa, conversando mais com o tio Roy do que com qualquer outra pessoa. Nunca me pediu desculpas pelo que disse. Eu também não esperava. A Colleen processa as coisas no próprio tempo. E às vezes esse tempo parece contado em estações do ano. O Kevin, aquele que tinha mandado é só pagar e seguir em frente, nunca mais tocou no assunto. Nem comigo, nem no grupo da família, que já tinha virado só silêncio. Em dezembro, ele mandou uma Feliz Natal em genérico. Eu respondi. Ficou por isso mesmo. O tio Roy me ligou em janeiro. Direto, como sempre. Eu devia ter te perguntado o que estava acontecendo antes de aparecer na sua porta. Eu que peço desculpa, ele disse. Obrigada, tio Roy. Ele fez uma pausa. Sua avó, minha mãe, teria feito exatamente o que você fez. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Gerald é meu cunhado, ele continuou. Mas o que ele fez foi errado. Eu quero que você saiba que eu entendo isso. Eu agradeço. Se precisar de qualquer coisa, me liga. E ele realmente queria dizer aquilo. O Roy não fala coisas que não quer dizer. Depois daquela ligação, ele virou o único parente com quem eu mantive contato constante. Ligações curtas, a cada algumas semanas. Nunca sobre o caso. Sempre coisas simples. Tempo, beisebol, preço de material de construção. A família não desabou como o Gerald tinha dito que aconteceria. Ela se reorganizou. Alguns laços enfraqueceram. Outros, como o meu com o Roy, ficaram mais firmes. Quem queria saber a verdade acabou encontrando. Quem não queria, simplesmente desviou o olhar. É assim que famílias realmente funcionam. 8 meses depois que eu entrei com o processo, meu score de crédito chegou a 710. O Russell me ligou com um número numa tarde de quinta-feira. Eu estava no trabalho, revisando o relatório trimestral de um cliente, e tive que largar a caneta porque minha mão tremia. A primeira vez que tremeu durante tudo aquilo. Não perfeito. Não como era antes da fraude. Mas suficiente. Naquela sexta, eu liguei para o banco. A analista de crédito, outra pessoa, diferente da primeira, revisou minha renda, meu histórico corrigido e meu perfil. Na segunda-feira, ela retornou com a resposta. Aprovado. Eu assinei os documentos numa quarta-feira de manhã, no escritório de uma empresa de títulos em Westerville.
As páginas eram muitas, densas contratos, cláusulas, declarações. Eu li cada linha. Eu iniciei cada página, e quando cheguei na última linha de assinatura, parei por um segundo. A última vez que alguém tinha assinado meu nome em um documento financeiro tinha sido minha mãe, numa cozinha em Millfield, fabricando uma vida que eu nunca autorizei. Dessa vez, a mão era minha. A decisão era minha. A casa era minha. Paige Dawson. Minha caligrafia. Meu nome. Eu. A Nora me ajudou na mudança num sábado. Ela apareceu com café, um carrinho emprestado do prédio dela e uma playlist absurdamente animada, como se isso fosse evitar qualquer peso do momento. Subimos caixas pela escada da frente de uma casa de 2 quartos com revestimento branco, janelas com persianas azuis e um pé de bordo no quintal que começava a ficar dourado. Quando entrei, pendurei a chave num gancho perto da porta. Um detalhe simples, de metal barato, comprado numa loja qualquer não da Dawson's, mas toda vez que eu vejo aquela chave ali, o significado é o mesmo. Isso é minha casa. No meu nome. Paga com o meu dinheiro. Assinada pela minha mão. De mais ninguém. Eu congelei meu crédito permanentemente nas 3 agências. Toda vez que preciso abrir algo novo ou fazer qualquer solicitação, sou eu mesma que libero temporariamente. Um PIN, uma ligação, um código de verificação. Isso adiciona 5 minutos em qualquer processo. E, honestamente, eu nunca me incomodei com esses 5 minutos. Troquei todas as senhas, todas as perguntas de segurança, todos os endereços de correspondência ligados a qualquer conta que eu já tive. Ativei a autenticação em 2 fatores em tudo. Abri uma nova caixa postal em Columbus, no meu nome, com chave só minha. Essas são as paredes que eu construí onde elas sempre deveriam ter existido. Com o Gerald, o limite é simples, nenhum contato até o fim do processo legal. As negociações de acordo ainda estão em andamento. O advogado dele fala com o Russell. Eu não preciso ouvir a voz do Gerald para saber o que está acontecendo, os papéis já contam tudo. Com a dona, eu aceitei apenas correspondência escrita. Cartas, nada de telefone. Ela escreve todo mês, cartas curtas, cuidadosas, que parecem alguém aprendendo uma nova língua, a linguagem da responsabilidade. Dá para ver a influência da terapia na forma como ela escreve. Eu leio todas. Ainda não respondi nenhuma. Talvez um dia eu responda. A porta não está trancada. Só não está aberta. Com a Belle, nada. Nenhum contato de nenhum dos lados. Eu não sei o que ela está fazendo além do básico que o Russell menciona dentro do processo legal. Talvez um dia a gente converse. Talvez não. Eu não consigo reconstruir uma relação com alguém que ainda não me disse a verdade completa sobre o que sabia e quando sabia. O tio Roy liga a cada 2 domingos. A gente fala de coisas pequenas. Ele nunca toca no nome do Gerald, a menos que eu traga o assunto e eu quase nunca trago. Eu não perdi minha família. Eu perdi a versão da minha família que nunca existiu. Aquela em que todo mundo dizia a verdade e ninguém usava o meu nome sem permissão. A versão real é menor, mas é honesta. É um domingo de manhã. Eu estou sentada no degrau da frente da minha casa em Westerville, com uma xícara de café ainda quente demais para beber. A árvore de bordo está sem folhas. É fevereiro, e os galhos parecem rachaduras contra o céu cinza. Na primavera, as folhas vão voltar. No outono, vão ficar douradas de novo. A árvore não apressa nada disso. Eu penso no que meu pai disse no dia em que tudo começou. Família cuida de família. Ele falava isso como uma obrigação, como uma dívida que eu teria só por existir dentro da mesma linha de sangue. Mas ele errou a direção da frase. Cuidar de família não é usar as pessoas como garantia. É proteger quem você ama, não transformar essa pessoa em colateral de uma decisão errada. É dizer a verdade mesmo quando a verdade custa caro. É nunca assinar o nome de alguém em um documento que essa pessoa nunca viu. Se alguém que você ama te prejudica financeiramente, isso ainda é crime. Se dizem que foi por amor, isso não muda a lei. Se dizem que te denunciar te faz uma má filha, um mau filho, um mau irmão, eles estão confundindo lealdade com silêncio. E silêncio é o que faz tudo continuar. Colocar um limite não é vingança.
É a primeira coisa honesta que você pode fazer por você mesmo. Eu não ganhei nada disso. Não ganhei riqueza, status ou vingança. Eu só recuperei o meu nome. Recuperei um score de crédito que realmente me representa. Uma casa que é minha. E a certeza de que posso ficar aqui nesse degrau, tomando esse café, sem dever um único centavo por algo que eu nunca fiz. A rua está quieta. Ninguém bate na minha porta. Ninguém me pede para pagar pelas escolhas de outra pessoa. É fevereiro. O café finalmente esfria o suficiente para beber. Eu tomo um gole. É bom. Essa é a minha história. E eu sei que alguns de vocês estão vivendo a sua versão disso agora. Talvez não 300 mil dólares. Talvez não FBI. Mas a mesma sensação. A de descobrir que as pessoas que deveriam te proteger eram as mesmas colocando a mão no seu bolso. Se isso te fez sentir alguma coisa, comenta aqui embaixo e me diz, você colocou o limite ou ainda está pensando nisso? Sem julgamento. Eu já estive dos dois lados dessa decisão. E lembra disso, seu nome é seu. Ninguém pode pegar emprestado sem pedir.